Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Paulo Freire e a pedagogia da autonomia. Conforme o nosso planejamento lá no inicinho, do semestre, para a aula de hoje, 25 de agosto, nós temos que trabalhar sobre a pedagogia da autonomia. Tem uma atividade na sala para vocês, sobre o currículo referência, mas vou deixar também esse vídeo para que vocês possam, ouvindo e apreciando e aprendendo a gostar cada vez mais de Paulo Freire. Então, o livro ele é dividido em alguns capítulos. Este livro ele foi escrito, foi publicado o resumo, na verdade, do livro da parte geral para concurso de docentes da rede estadual de São Paulo em 2013. O livro ele foi publicado em 2011 pela editora Paz e Terra. Tem uma capa bastante interessante que eu vou deixar também para vocês lá no nosso mural. Então, no capítulo 1, o livro diz: não há docência sem discência. Isso é extremamente importante, porque como você será professor se não há estudante algum, não é? Então, a reflexão crítica da prática é uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria irá virando apenas palavras e a prática acaba virando ativismo. Há um processo a ser considerado na experiência permanente do educador. Então, no dia a dia, ele recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito, o aluno, que sabe e lhe transmite. Nesse sentido, então, ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos numa forma, nem formar a ação pela qual o sujeito criador dá forma, alma a um corpo indeciso e acomodado. Portanto, meus queridos, não há docência sem discência. As duas se explicam em seus sujeitos. Apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto um de outro. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Portanto, ensinar é mais que verbo transitivo relativo. Pede um sujeito direto. Quem ensina? Ensina alguma coisa. Pede um objeto indireto a alguém. Mas também ensinar inexiste sem aprender. E aprender inexiste sem ensinar. Só existe ensino quando este resulta num aprendizado em que o aprendiz se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado, ou seja, em que foi ensinado, foi realmente aprendido. Esta é a vivência autêntica exigida pela prática de ensinar e aprender. É uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética. Então, nós somos seres programados, mas para aprender, conforme François Jacob, o processo de aprender pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente que pode torná-lo mais e mais criador. Ou, em outras palavras, quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve a curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. Então, ensinar exige
rigorosidade metodológica. É necessário ter uma boa metodologia. O educador democrático, crítico em sua prática docente, deve forçar a capacidade de crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão, trabalhar com os educandos e rigorosidade metódica, com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. É uma das suas tarefas primordiais. Para isso, ele precisa ser um educador criador, investigador, inquieto, rigorosamente curioso, humilde e persistente. Deve ser claro para os educandos que o educador já teve e continua tendo experiências de produção de certos saberes e que estes não podem ser simplesmente transferidos a ele. Educador e educandos, lado a lado, vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber. É impossível tornar-se um professor crítico aquele que é mecanicamente um memorizador, um repetidor de frases e ideias inertes e não um desafiador. Pensa mecanicamente, pensa errado. A verdadeira leitura me compromete com o texto que a mim se dá e a que me dou, e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Então, há uma interação aí. Então, só pode ensinar certo quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado. Afinal de contas, errar é humano. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. O professor que pensa certo deixa transparecer aos educadores a beleza de estarmos no mundo e com o mundo, como seres históricos, intervindo no mundo e conhecendo-o. Contudo, nosso conhecimento de mundo tem historicidade. Ao ser produzido o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Então, vejam bem, há uma dialética, um círculo ali que você vai aprendendo, aquilo que era novo passa a ser velho e assim vão chegando outras coisas novas. Então, ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do ciclo gnoseológico. O momento em que se ensina e se aprende, o conhecimento já existe. E o momento em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existe. Então, é a prática do docência, discência e pesquisa, sempre muita pesquisa. Bom, então isso é o capítulo 1, tá? Deste livro de Paulo Freire. No capítulo 2, vai falar sobre ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensino contido, buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago, educo e me educo, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e para comunicar o novo. Então, você só terá conhecimento para ensinar se houve uma pesquisa prévia, tá? Então, como na atividade que eu deixei na sala para vocês, sobre o currículo referência, onde você vai pesquisar, onde você vai buscar as ideias para dar aquela aula. Você não pode simplesmente dar uma aula porque aquele é um assunto legalzinho. Não, você tem que dar aquela aula, aquele conteúdo, porque é aquilo
que é necessário para o crescimento do seu aluno. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre ensinar exige respeito aos saberes do educando. A escola deve respeitar os saberes socialmente construídos pelos alunos na prática comunitária, discutir com eles a razão de ser de alguns saberes em relação ao ensino dos conteúdos, discutir os problemas por eles vividos, estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social também que eles têm como indivíduo, aquilo que eles trazem como bagagem. Discutir as implicações políticas e ideológicas e a ética de classe relacionada a descasos, ok? Então, este é o terceiro capítulo. No quarto capítulo da pedagogia da autonomia, Paulo vem ensinar, exige criticidade. Ele vem dizendo, então, que para se ensinar é preciso ser também crítico, tá? Então, entre o saber feito de pura experiência e o resultante dos procedimentos metodicamente rigorosos, não há uma ruptura, mas uma superação que se dá na medida em que a curiosidade ingênua associada ao saber do senso comum vai sendo substituída pela curiosidade crítica ou epistemológica que se rigoriza metodicamente. Ou seja, não adianta só você ter aquele pensamento que você vem construindo ao longo da sua vida, né? O que nós chamamos de senso comum. Mas também você não pode jogar isso fora, muito pelo contrário. Você tem que acrescentar aquilo que você já sabe, aquilo que você traz na sua bagagem, aos conhecimentos teóricos, metodológicos, tá? Então, você vai fazer uma soma, ok? Então, este é o capítulo 4. No capítulo 5, ensinar exige estética e ética. Então, vai dizer que somos seres históricos, sociais, capazes de comparar, valorizar, interferir, acolher, decidir, romper por isso. Mas fizemos também seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano o exercício educativo. O seu caráter formador se respeita a natureza do ser humano. O ensino do conteúdo não pode dar-lhe alheio à formação moral do educando. Então, divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Pensar certo demanda profundidade na compreensão e interpretação dos fatos. Então, não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. Coerência entre o pensar certo e o agir certo. Não é só falar, não, você tem que agir também, tá? Então, não há pensar certo à margem de princípios éticos. Se mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda assumir a mudança operada. Então, se você percebeu que você está errado, volte atrás, refaça, pense novamente, faça novamente, dê novas oportunidades, ok? O capítulo 6 vem falando sobre ensinar exige a corporeificação da palavra pelo exemplo. O que é isso? O professor que ensina certo não aceita o
faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então, ele sabe que as palavras às quais falta corporeidade, do exemplo, quase nada vale. Isso vem lá dos antigos, não é? Então, é preciso uma prática testemunhal que confirme o que se diz em alguns dos desdizê-los. Bom, e aí temos o capítulo 7. Ele vai ensinar risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho recusado apenas por ser velho. O velho que preserva sua validade continua novo. A prática preconceituosa de raça, classe, gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. E a gente não quer isso, não é? Então, ensinar a pensar certo é algo que se faz e que se vive, enquanto dele se fala com a força do testemunho. Exige entendimento coparticipado. É tarefa do educador desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzindo nele compreensão do que vem sendo comunicado. Aí, o pensar certo é intercomunicação dialógica e não uma polêmica, ok? No capítulo 8, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Olha só, então, aqui já chegamos mais próximos ainda, né, do nosso estágio. Envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. É fundamental que o aprendiz da prática docente saiba que deve superar o pensar ingênuo, assumindo o pensar certo produzido por ele, juntamente com o professor formador. Por outro lado, ele deve reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição, através da reflexão crítica sobre a prática de hoje ou de ontem. É que se pode melhorar a próxima prática. E ainda, quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a razão de ser como estou sendo, mais me torno capaz de promover-me do estado da curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Decido, rompo, opto e me assumo. No capítulo 9, ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Então, neste capítulo, vem mostrando que uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar condições para os educandos em suas relações sejam levadas a experiências de assumir-se como ser social e histórico, ser pensante, transformador, criador, capaz de ter raiva, porque capaz de amar. Então, a questão da identidade cultural não pode ser desprezada. Ela está relacionada com o assunto do indivíduo por ele mesmo e se dá através do conflito entre forças que obstaculizam essa busca de si e as que favorecem essa assunção. Isto é, incompatível com o treinamento pragmático com os que se julgam donos da verdade e que se preocupam quase exclusivamente com os conteúdos. Um simples gesto do professor pode impulsionar
o educando em sua formação e autoformação. Bom, eu vou parar por aqui e nós prosseguimos no próximo vídeo, ok? Até daqui a pouco.